E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai dar início à área 3 do nosso curso, na qual a gente vai estar interessado agora em resolver equações diferenciais parciais. O que é isso aí? Se tu lembrar lá, uma equação diferencial parcial, a gente vai estar procurando uma solução que envolve duas variáveis. Normalmente a gente vai ter a variável x e a variável tempo. Nas outras equações que a gente resolveu, eram as equações ordinárias, a gente tinha sempre ou só o x ou só o t. Agora a gente vai envolver as duas variáveis na solução. Para isso, a gente vai conceituar nessa aula o problema da equação da onda ou da equação da corda. Então olha só qual é a nossa situação aqui. A gente tem uma corda homogênea constituída de um material flexível e presa nas suas extremidades. Então olha só, o que a gente tem aqui é o seguinte. Se tu imaginar que a gente tem aqui na horizontal o eixo X, a gente vai prender uma corda aqui, olha só. Ela vai estar presa nesse ponto aqui e vai estar presa nesse ponto aqui. O primeiro ponto que eu marquei é o x igual a zero. E o segundo ponto aqui é o comprimento da corda, que eu vou chamar de x igual a L. Então, eu vou desenhar uma corda aqui. Olha só, nessa situação que eu estou desenhando, essa corda aqui, ela está em repouso em cima do eixo X. Tá vendo? Você pode imaginar isso aqui como se fosse, por exemplo, uma corda de violão, que ela é presa tanto lá perto da boca do violão, como lá no fim do braço do violão. Então, o que a gente vai estar procurando aqui? Imagina, então, que eu pego essa corda, puxo ela para cima e solto, como se fosse um violão mesmo. O que vai acontecer? Essa corda vai começar a oscilar. Então, vai ser esse problema que a gente vai estar tratando aqui. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, um eixo que eu vou chamar de U. O que acontece? Se uma hora eu puxar a corda, ela pode, em um certo momento, chegar nessa posição aqui, por exemplo. O que a gente vai estar procurando? A gente vai estar procurando uma função U, que vai ser um U de x e de t. Como assim? Para cada x, por exemplo, nesse ponto x0, e para um instante de tempo, imagina, nesse instante de tempo aqui que eu puxei a corda, se a gente estiver aqui no instante t0, então eu tenho aqui, ó, essa posição aqui vai ser o meu U de x0, t0. Por isso, quando passar um pouco do tempo, essa corda já não vai estar aqui em cima, ela pode estar aqui embaixo. E a gente vai ter uma outra posição. A gente vai ter o U de x0 num tempo t1 daí. E a mesma coisa, tu pode, por exemplo, variar o x. Se eu escolher esse ponto x1 aqui, então essa minha coordenada aqui é o U de x1 e t0, porque a gente está nesse mesmo instante de tempo aqui. Então, é isso que a gente vai estar procurando, uma função de duas variáveis, uma função de x e uma função de t. Então, a gente vai ter que conceituar esse problema aí. O que acontece? Lá naquelas equações ordinárias, a gente sempre tinha as condições iniciais lá, em que a gente dava um valor de x ou de t e calculava o y, e isso aí ia nos ajudar a calcular as nossas constantes. Nesse problema da corda, a gente vai ter o que a gente chama de condições de contorno, ou de condições de fronteira. Na verdade, em todos os problemas que a gente estiver resolvendo EDP, a gente vai ter esse tipo de condição aqui para resolver e para determinar. Quais são então essas condições de fronteira? Olha só, vamos analisar esse meu problema aqui da corda. Nota que nesse ponto aqui, que é o ponto x igual a L, e nesse ponto aqui, que é o ponto x igual a zero, a corda está fixa. Ou seja, tu pode entender o quê? Que U de 0 e t é igual a zero. E U de L e t é igual a zero. Por que isso? Olha só, isso aqui é a coordenada x, então a gente está aqui nesse ponto. E o t está variando. Só que, como essa corda está presa, ela nunca sai desse ponto. Então, o U de 0 para qualquer tempo é igual a zero. E o U de L para qualquer tempo também é igual a zero. Entendeu? Então, isso aqui são duas das condições de contorno. As duas outras condições que a gente vai ter vão estar relacionadas com o instante inicial do meu problema. Então lembra quando eu falei que a gente estava com essa corda em repouso e que daí eu puxei essa corda para cima e larguei? O que vai acontecer então? Essa posição inicial, ou seja, o jeito que eu deformei a corda no início e depois soltei ela, vai ser a outra condição. O que é essa condição? Então ela é a condição no tempo zero, ou seja, U, para qualquer x, no tempo t igual a zero, ela vai ser
uma função de x, ou seja, se eu puxar essa corda aqui e fizer, por exemplo, um triângulo aqui em cima, a minha f de x aqui vai ser um triângulo. Então essa aqui é a minha condição de fronteira. U de x e 0 é igual a uma função f de x. Além disso, eu tenho a outra condição de contorno que vai ser a minha velocidade inicial da corda. Se eu puxar essa corda e considerar igual a 0 o tempo que eu largo ela, então no instante 0 ela não tem nenhuma velocidade inicial. Mas a gente ainda pode resolver problemas em que a gente tem uma velocidade inicial dessa corda no instante 0. Como é que tu representa a velocidade através dessa U? Olha só, lembra lá que a derivada de uma função em relação ao tempo é a velocidade. Então o que acontece? Se eu derivar essa U em relação ao tempo, que eu vou denotar assim, o t, para qualquer x no instante 0, eu vou ter a velocidade da corda em cada ponto x. Isso aqui vai ser uma outra função g de x, que muitas vezes vai ser 0, naquele caso em que eu solto a corda a partir do repouso. Então, essas são as 4 condições que a gente vai estar usando nesse problema aqui. Nos outros problemas que a gente fizer, a gente vai ter sempre condições similares a essa. A gente vai ter que sempre pesquisar os pontos onde a gente tem uma coordenada fixa, com um valor sempre igual, e as outras condições para o tempo igual a 0. Então, agora que a gente já viu essas condições de fronteira, eu vou apresentar aqui a equação da onda. Olha só como é que é a cara da equação da onda. É isso aqui, olha só. UTT igual a c ao quadrado vezes o xx. Vamos dar uma analisada nisso aqui. A gente sabe que o U é a amplitude daquela corda lá em qualquer instante de tempo e em qualquer posição do tempo x. Como é que a gente pode interpretar isso? Esse C aqui é uma constante. O que significa o U, xx e o UTT? Lembra quando eu falei que a velocidade inicial da corda lá era o UT? Então o que é o UTT? É a derivada segunda em relação ao tempo. A gente sabe que a derivada segunda em relação ao tempo é a aceleração. Então essa parcela aqui ela vai estar ligada com a aceleração da corda. E o que mais? O que é o UXX? É a derivada segunda da posição, ou seja, isso aqui vai estar relacionado com a nossa força elástica lá. A força elástica é a única que está atuando sobre a nossa corda. Isso aqui, então, é a derivada segunda da posição da posição da corda em relação à coordenada x. Então, o jeito de tu interpretar essa nossa equação aqui é tu pensar que a aceleração da corda, ou seja, a força restauradora, a força elástica aí que está atuando sobre a corda, é devida unicamente à deformação UXX dessa corda aí. Então essa vai ser a equação que a gente vai estar resolvendo na próxima aula. Agora, por enquanto, a gente só está dando uma conceituada no problema. Então, por fim, olha só. O que é o nosso problema da equação da onda? A gente tem 5 informações aí. A primeira informação é a própria equação da onda. As outras informações vão ser agora as nossas 4 condições de fronteira. Então o que eu tenho ali, o de 0 e t igual a 0, que é a posição, isso aqui quer dizer que a corda está fixa na posição 0, isso aqui quer dizer que a corda está fixa na posição L, isso aqui é a posição inicial da corda, isso aqui é a velocidade inicial da nossa corda. Então, o nosso problema a ser resolvido é esse aqui, ó, com todas essas informações. Não basta tu ter uma equação, tu tem que ter a equação e as condições de fronteira relacionadas a ela. Então, para finalizar essa aula, eu vou apresentar qual vai ser o método de resolução que a gente vai usar em todas as equações EDPs que a gente tiver aí daqui para frente. E é o método que a gente chama de separação de variáveis. O que significa isso? Significa que a gente vai supor que essa nossa U de x e t ela pode ser separada em uma função de x e outra função de t, de modo que tu vai ver que quando a gente fizer isso aqui, vai ficar bem mais simples de resolver a nossa equação. O que a gente vai fazer partindo dessa suposição aqui? A gente vai derivar e substituir lá na nossa equação. Então olha ali, a nossa equação tem a derivada segunda em relação ao tempo e a derivada segunda em relação ao x. Então, como é que é o meu UTT? Ele vai ser essa função de t aqui derivada 2 vezes, porque a função φ de x é constante em relação ao tempo. Então eu vou ter isso aqui vezes a função do tempo
derivada duas vezes. E a mesma coisa para o uxx. Eu vou ter a função do tempo lá como se fosse uma constante e o meu φ de x derivado duas vezes aqui em relação a x. Então, isso aqui a gente vai usar para substituir na nossa equação e aí a gente vai seguir mais alguns passos que eu vou apresentar na próxima aula, que é a aula da solução dessa equação da corda aí. Então, era isso aí, essa foi uma aula de introdução às EDPs para a gente conceituar o nosso problema e entender as condições de fronteira e o nosso método de resolução. Então na próxima aula a gente vai estar resolvendo efetivamente aí essa equação diferencial parcial envolvendo a corda fixa nas extremidades. Era isso aí então e até lá!